Temam a Deus todos. Por quê? Porque Ele é o Criador de todos nós. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E só antes de começarmos o nosso devocional, hoje à noite eu vou fazer uma live, 9 horas da noite. Olha, eu tenho certeza, vai ser uma das melhores lives. Eu acho que a melhor live que eu já fiz até hoje. Eu vou falar sobre como que o homeschooling pode te tirar da pobreza. Mesmo para você que não pratica homeschooling, eu vou falar sobre alguns princípios de prosperidade para nós cristãos, à luz da Escritura. Então vai ser muito legal. Me acompanhe. Então vamos lá. Salmo 33. Salmo 33, vamos ler. Salmo 33, versículo 8 e 9. Primeiro, né, verso 1, regozijai-vos no Senhor, louvai-o. Eu falei sobre isso esses dias. E a gente chega aqui então ao verso 8. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Tá vendo? Ele está dando a causa. Temam todos os moradores do mundo. Por quê? Porque ele falou e tudo se fez. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e tudo apareceu. Então, temam a Deus porque ele te criou. Obviamente, se ele não me criou, não preciso temê-lo. Parece óbvio, mas por isso o darwinismo é tão demoníaco. A ideia de que nós evoluímos, de que nós não fomos criados, mas sim que por fruto do acaso e de seleção natural, nós chegamos onde nós estamos. Aqui, o argumento aqui é que o temor a Deus, haja vista que Deus nos criou, é a coisa mais natural. Por exemplo, né, a gente fala sobre direitos naturais do ser humano, como por exemplo, no debate sobre homeschooling, a gente fala, olha, foi o pai que gerou a criança, como que não foi o Estado? Como é que o Estado pode ter supremacia em relação à criança? É um absurdo, né? Esse é um argumento que a gente fala, olha, é um argumento natural, me parece a coisa mais natural do mundo, que aquele que pôs a criança no mundo deve ser responsável por ela. O mesmo se dá em relação ao nosso Criador. Ele nos pôs no mundo. Ele nos criou. É o mais natural, portanto, que ele governe sobre nós. É uma coisa extremamente natural. Natural. Calvino então comenta assim: insensibilidade é insensibilidade não curvar-se na presença de Deus, de quem recebemos nosso ser e de quem nossa condição depende. Em Romanos 1, Paulo começa a descrever o juízo de Deus em relação aos homens. E Paulo diz assim: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ok, como eles tinham conhecimento de Deus? Por meio das coisas que foram criadas, responde o apóstolo Paulo. Gente, veja o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui é o que a gente chama, né, o primeiro pregador sobre Deus, a natureza. Você nota a linguagem dele? Os céus proclamam. Os céus proclamam. Um dia discursa, outro dia. Essa é a figura que ele está usando aqui. Como se a natureza fosse um pregador acerca da existência de Deus. Ele diz, não há linguagem, nem palavras, deles não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Por isso que é tão importante Gênesis, no princípio, Deus. Ele disse, haja luz e ouve. E esse é o princípio que o salmista está chamando aqui, está colocando para nós. Temam, por quê? Porque ele criou vocês. Por isso que é tão importante Gênesis. O evangelho não começa em Mateus, ele começa em Gênesis. Por isso que Satanás nas escolas, ele não precisa desconstruir Mateus. Se ele desconstruir Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ele nem precisa destruir o Calvário, porque já foi automaticamente destruído. Então, esse elemento da criação, a natureza e a nossa própria existência, testifica acerca de um Deus inteligente e poderoso que nos criou. E é a coisa mais natural do mundo, que louvemos o nosso Deus. Né? Lembra da descrição de Gênesis, né? Deus cria o homem,
do pó da terra, e diz o texto que Deus sopra vida no homem, em mim e em você. Ou seja, o ar que nós respiramos, né, vem de Deus, que entra em nós, que possibilita a existência. Deus criou todas as coisas e Deus soprou a vida em nós. É a coisa mais natural do mundo. É olhar para a natureza, olhar para o espelho, dizer, bendito seja Deus. O louvor, né, a gente começou falando sobre isso, né, cai bem aos crentes louvar a Deus. A sua existência já é um chamado a clamar e louvar a Deus. Simplesmente o fato de você existir. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez você olhe para o lado e pense que existam poucos motivos para louvar a Deus. Mas a existência, o ser, é um milagre. É um milagre. O fato de que estamos de pé. Ou se você está doente, está deitado. O fato de que você está vivo, mesmo com todas as doenças, dificuldades, ainda assim, nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus. É a coisa mais natural do mundo que olhemos, por exemplo, para o sol. É a coisa mais instintiva, é instintivo. Você olha o sol e logo diz, meu Deus. Você olha para a criação e é instintivo o desejo de adorar por conta de tudo que você vê. E em relação a nós também. Quando olhamos para nós, o que somos, o que Deus nos fez, é a coisa mais natural do mundo, que louvemos a Deus por seus feitos. Louvem a Deus por quê? Porque Ele criou vocês. Porque Ele criou todas as coisas. Não é maravilhoso isso? Que nós não viemos do acaso? Mas que nós sabemos de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Ele, como diz Davi, né, no Salmo 139, o Senhor nos viu substância ainda informe. E no seu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me consola. Nós fomos criados. Nós não viemos como fruto do acaso, mas viemos de um Deus que nos amou ao nos criar e continuou nos amando depois que caímos. E enviou seu Filho para redimir o seu povo. Resta apenas uma coisa, louvar a Deus por este dia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele vai fazer, porque o Senhor é bom. Nós respiramos por conta dEle. Portanto, louve a Deus. Louve, temam a Deus, todos vocês. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Vamos louvá-lo? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. O Senhor é o nosso Criador. Nós não viemos do acaso. Nossos pais podem não ter nos planejado, mas o Senhor nos planejou. O Senhor nos viu substância ainda informe. E no seu livro o Senhor escreveu todos os nossos dias. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão do Senhor. Ó Deus de poder e de glória. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós e toda a criação bendizemos o Teu nome. Dizemos, só o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, e aquele que nos criou. Cai bem, Pai, a nós bendizer o Teu santo nome todos os dias das nossas vidas e dizer, o Senhor é o nosso Redentor,
O Senhor é nosso Criador. O Senhor nos criou, o Senhor nos gerou. O Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Por isso estamos aqui, para te bendizer mais uma vez. Ó Deus, consola meus queridos irmãos, fortalece-os, não importa a dificuldade que eles estejam vivendo. Pai, eu oro, faz um milagre para aquele que criou os céus e a terra. Curar um câncer, isso é pequeno. O Senhor pode todas as coisas. Eu oro, Pai, de acordo com a tua vontade, cura o enfermo, fortalece o cansado, abre uma porta onde não há porta. Fortalece-nos para mais um dia, para um dia de milagre. Afinal de contas, para nós que cremos que o Senhor nos criou a partir do nada, que milagre difícil demais há para o Senhor. Nós cremos em Ti, ó nosso Deus. Te bendizemos, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Assista a minha live, vai ficar gravada, tá? Vai ser 9 horas. Vou falar sobre prosperidade. Vai ser muito prosperidade à luz da Escritura. Vai ser a melhor live. Eu tenho certeza, vai ser a melhor live que eu já fiz. Hoje, 9 horas da noite. Deus abençoe até amanhã, se Deus quiser.